Eu acho que é uma questão de fé. Né? Se você acredita, acredita. Se você não acredita, não adianta. Eu acho que não se pode provar a fé, graças a Deus, não se pode provar a fé cientificamente, não tem como. Olá, seja bem-vindo ao canal Conectado com Deus. Neste vídeo nós iremos falar sobre um fato que aconteceu antes da morte do apresentador Jô Soares, onde ele fez relatos sobre a fé em Deus. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos para nos apoiar e inscrever-se no canal, ativando o sininho das notificações. Vamos ao vídeo. Jô Soares partiu desta vida aos 84 anos. A informação foi confirmada por sua ex-mulher Flávia Pedras nas suas redes sociais. Em nota, o hospital informou que ele estava internado desde o dia 28 de julho e morreu às 2h20 da madrugada. Mas o que queremos falar é sobre uma entrevista que o apresentador fez com o professor de teologia e arqueólogo do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Rodrigo Silva. Jô Soares fez indagações sobre a ressurreição de Jesus. O apresentador ficou perplexo com a resposta do professor e reconheceu a fé em Jesus Cristo. Confira. Parece que só foi encontrada uma ossada de um crucificado. De um crucificado? E como é que é? Ele estava o quê? Sem buraco, sem furo nas mãos? Não, foi... Que amarravam os braços também, né? A questão do amarrar hoje está sendo questionado, porque não temos nenhum relato antigo que menciona isso. Foram as reconstituições renascentistas que falavam disso, mas nós não temos nenhum relato romano que amarravam os crucificados. Tudo bem, mas esse que encontraram? Esse que encontraram foi o seguinte: depois da Guerra de 6 Dias em Israel, em 1968, a Guerra de 6 Dias em 1967, eles estavam fazendo uma terraplanagem num bairro no subúrbio de Jerusalém chamado Givat Hamivitar. E os tratores bateram em ossários, ou caixões de pedra. Sim. E nos ossários, geralmente, você tem os ossos da pessoa e o nome escrito lá de fora, em alguns deles. E estava o nome Yohanan ben Hagakol. Ah, sim. Aliás, essa descoberta já... Não, a descoberta já tem algum tempo. Tem. Foi na década de 60, né? 68. Então, quando eles pegaram, eles abriram o ossário e perceberam que havia algumas coisas curiosas. O fêmur estava quebrado e no calcanhar havia um cravo romano fixado ali. Foi o único que encontraram. Então, a partir daquela ossada ali, eles fizeram um levantamento legístico de como seria a posição de um crucificado na cruz. E é bem diferente do que a gente imagina claro. Das reconstruções medievais. E o sofrimento de Cristo ficou de uma maneira muito mais dantesca, a visão arqueológica e eu até diria legística, porque foram médicos de medicina forense que fizeram reconstituição da causa morte. E o negócio de cravo na mão não tem? Não, porque o osso dele estava muito fragmentado. Mas então não tinha, os ossos da mão não estavam todos inteiros. Pelas profecias, certamente não é uma ossada de Jesus. Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? Claro que é uma questão de fé, para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas ressurreição... A reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Mas isso, desculpa, mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo?
Porque para eu saber se é histórico ou não, aí, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, o incrédulo, ele fala: Tomé, veja que sou eu, que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta: o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo bem, mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, né? Entendi, claro. Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele, que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. né? Constantino, inclusive as datas de carnaval, disso tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John's Highlands, que data do ano 150, 170 antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas aquelas histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou 4. Constantino não tinha cultura teológica, ele, o homem era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu ter se convertido. Um político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu: Jesus Cristo, houve um homem, no grego está ginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam: não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Josefo, também testemunhando a ressurreição. Claro. Eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive. É um testemunho, está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas claro. Que ele esteve mais. Agora, tem uma coisa que é bom, eu gostei de você ter falado uma coisa. Na Idade Média se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas com o que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demorou a mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram, e até hoje a história está aí, e nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus. Para mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e siga o nosso Instagram. Temos uma mensagem de Deus para a sua vida.